Fala galera, beleza? Saudações rubro-negras. Primeiro vídeo do ano aqui. Peço a colaboração de vocês para que se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e comente bastante esse vídeo. Lembrando que estamos reagindo aqui ao jogo aberto e o link oficial deles vai ficar aqui embaixo na descrição. Então após assistir o vídeo, vá lá e segue eles. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Mengão passou em branco a temporada, não ganhou nenhum título, teve muitos técnicos, muita confusão, agressões, uma coisa fora do roteiro esperado e planejado lá no início, não é? Então aqui a gente tem uma espécie de resumo do Flamengo em 2023 e é o seguinte, desde 2016 o Flamengo não passava em branco. Teve 2018, eu quero fazer essa ressalva, apenas uma Taça Guanabara. Eu gostaria de ter primeiro turno do Gauchão, ia ser legal, né? Opa! Ganharia vários. Mas brincadeiras à parte, a gente está considerando então, porque teve essa Taça Guanabara, que em 2016 o Flamengo não ganhou nada e isso voltou a acontecer no ano passado. E aqui a gente está mostrando quais foram as performances do Flamengo. São 7 campeonatos que ele participou, que ele disputou. Supercopa do Brasil foi o primeiro, acabou perdendo o título para o Palmeiras. Aí o Mundial de Clubes, Ronaldão. Terceiro colocado. Recopa Sul-Americana foi derrotado pelo Independiente Del Valle. No Cariocão foi vice-campeão. O campeão foi o Fluminense com o Fernando Diniz. Na Libertadores, uma surpresa, eliminado nas oitavas pelo Olímpia. Lembrando que o Flamengo era comandado por Jorge Sampaoli, assim como na Copa do Brasil, depois de tanta confusão, acabou sendo vice do seu São Paulo, Sgarbi, do seu São Paulo, Dedê. Aí é nóis, tiozão. Tamo junto. Você não vai falar em soberba e soberbinha? Acabou a dupla? Acabou. Vou te falar, hein? Empatou com... Deitamos ano passado, vai falar o quê? Era. Deitaram? Não. Foi o Corinthians que deitou. Quase caíram, né? Rona, não entra nessa que você... Quase caíram, né? Como diria pra não Paulo cair. Roberto 50 e Martins, pouquinho saudoso, velho. tu tá errado. Mas ano passado lutaram pra não cair, ninguém fala também, né? Lutaram contra o Bom foi o rebaixamento, ninguém Atlético, o fala, Corinthians né? não ganharam nada. bom. Foi lindo. Tá vendo como a gente coloca também uma pimentinha no programa? Mas esses dois aqui, meu Deus. E aí o Brasileirão, o Flamengo até tinha uma expectativa de um vice-campeonato, um terceiro colocado, mas acabou na 4ª colocação na competição e diretamente está classificado para a Libertadores deste ano. Tá aí um resumo e nós sabemos que os torcedores do Flamengo se multiplicam pelo Brasil e pelo mundo e eu imagino que tem muita gente que, além de ter ficado com aquele clima de decepção, aquela coisa toda, também sabe que pelo elenco que tem, pela folha salarial, pelos técnicos que passaram, o Flamengo deixou a desejar. Uma nota para o Flamengo de cada um de vocês. O primeiro é o Ronaldão. 3. Porque começou o ano de 2023, vocês estão esquecendo aqui. O quê? Com o quê? Com o Traíra no comando. Eu Vitor não esqueci. Pereira. Eu não esqueci, não. Pulou. A minha sogra, não sei o quê, Piripororó, daqui a pouco tava lá no Rio Recife nadando. A sogra, não sei o quê, daqui a pouco, pum, parece lá no Rio. Que nadada foi essa? E o cara sai lá de Recife, da Bahia, nadando e vai até o Rio. Mas sacanagem, começou mal. Depois teve a mordida da virilha. Meu Deus. Quer dizer, Marcos uma bagunça só, velho. Aí colocaram o pequenininho lá, o bravo. Toda hora ele falava, isso aqui, não falava com o jogador. Sampaoli. Colocaram um treinador que não falava com o jogador. Ele mandava o outro falar. Aí o auxiliar dele, no intervalo do jogo, dava supapo no jogador. Pau, Pedro. Com a tua boca. Pá. Como é que vai ganhar, velho? Eu lembro assim, quando a gente tinha um grupo, pegava um grupo forte, nosso time era forte. Mesmo que você fazendo tudo certinho, no final dava errado. Aí você pegava o terceiro lugar, o segundo lugar a gente não comemorava, mas a gente chegava firme, forte. Agora a verdade é uma só. O time que tomou supapo no vestiário vai ganhar de quem? Ficaram no cheirinho, Renato. E ó, foi o 4º colocado por causa do Tite, que o Tite é um cara sério, um cara profissional, que a gente sabe quem é o Tite. O Tite é... Aí é que tá. Se a gente Mereceu. fizer uma divisão, Sgarbi, começa com o Vitor Pereira, o Ronaldo
lembrou bem. O Vitor tem a chance de ganhar vários títulos. Por exemplo, é mais fácil disputar um jogo só, porque de repente você não se desgasta tanto, caso vença. Mas também daí quando você perde, a crise se instala. Depois sai o Vitor Pereira pela falta de títulos, esse foi o motivo. Vem o Sampaoli, realmente confusões acima da média. E termina com o Tite já pensando neste ano de 2024. E pra mim o que começa errado, termina errado. E é o ano do Flamengo que, pra mim, a diretoria colheu frutos do que fez o ano inteiro. Primeiro começa pela demissão do Dorival lá no ano retrasado, né, 2022. Aí o Dorival é demitido depois de ganhar Libertadores, Copa do Brasil. Chega o Vitor Pereira, que tinha feito uma temporada boa com o Corinthians, ok. Só que, pô, você demite um cara que acabou de ser campeão, que o elenco gosta, que tem o elenco na mão, pra trazer um cara que no Corinthians já tinha um burburinho assim de que não era um cara bom de grupo, e no Flamengo com tantas estrelas, pra mim tá errado. Então, se eu pudesse dar uma nota pra esse ano do Flamengo, seria nota 4, porque, querendo ou não, a gente fala que foi um ano péssimo em relação à expectativa e realidade, né? Porque a gente pega a vice de alguns campeonatos da Copa do Brasil, quarto no Brasileiro, muitos aqui pagariam pra estar em quarto do Brasileiro, né? Diria pra jogar Libertadores ano que vem. Então. Ó, tá mandando vinheta pra Renato. Não, pro Você Ronaldo tá mandando vinheta pra Você Renato. falou pra Renato, personalidade. Começou meio ano, hein, pai? Começou meio ano. Capelanes, mas Começou meio ano, Ronaldinho Gaúcho. Eu nunca faria isso. O Capelani só ficou no pensamento, eu me manifestei. Não, mas com o Você quer Capelani começar o ano terminando, é isso? De jeito nenhum, não. Eu acabei de falar, nada que começa errado termina certo. Termina errado, então eu tô começando aqui. Não, Começou errado, pai. Termina com ele. Você começou errado esse ano, hein? Ele falou que nada que começa errado termina certo. Depende, às vezes tem alguns ajustes no meio do caminho, Vai, não? Denilson, toma pra você essa daí. Só terminando com... vai, Denilson. Só terminando... Tá muito Ronaldão, Sgarbi. Mas só Esse concluindo... moleque, o que você consumiu na virada do ano aí? Consumiu não posso nem falar forte, dos hein, 10. velho? Daí... Meu pai. Aprendi Deixa com você, né? quieto. Mas só concluindo, eu não tenho a menor dúvida de que esse ano 2024 vai ser muito melhor pro Flamengo com o Tite, que é um cara que chegou em pouco tempo e já conseguiu dar um jeitinho ali no Flamengo, daquele jeito. Só que o Tite também pegar o Flamengo depois de uma turbulência do jeito que foi esse ano, ou ano passado, aí não dá, é uma loucura. Agora, Dedê, é a cartilha de como rasgar aquilo que vinha funcionando, recomeçar e nunca chegar no objetivo pretendido. Não tem a dúvida, Loirão. Assim, a cobrança ela é muito grande em cima do Flamengo, justamente por causa do elenco que tem. A gente nem... Se a gente for citar a questão salarial também, é uma das maiores do futebol brasileiro. O Ronaldo citou alguns pontos ali que para mim, para dentro de um trabalho coletivo, são episódios que destroçam qualquer ambiente de trabalho, né? Quando você vai para a via de fatos com um jogador, um membro da comissão técnica. O Sampaoli até tentou contornar isso, o Marcos Braz, com tudo isso. Eles tentaram contornar a situação do Pedro, mas não conseguiram, porque logo depois veio o episódio do Braz no shopping. O Tite chega... Teve o episódio do Varela com o Gerson, aquele soco. Isso, bem lembrado, o do Gerson, eu tinha esquecido desse episódio, né? Que eu foquei Tem tanta coisa cabeluda. Na virilha. Agora, em relação às competições, pra mim, quando você não consegue fazer uma Libertadores vistosa, porque ali no telão que a gente mostrou, nas oitavas de final, para um elenco do Flamengo, folha salarial, qualidade técnica, você cair nas oitavas de final de uma Libertadores, que é o sonho dos clubes brasileiros, pra mim aí já mostrava que ia ser uma temporada difícil. Turbulenta. E aí vem esses episódios de violência dentro do vestiário, jogadores brigando um com o outro, diretoria se expondo de forma equivocada, na minha opinião. Então, em relação à nota que você perguntou, de 0 a 10, eu acho que eu vou dar uns 3 aí, viu, velho? Pro Flamengo. Acho que o Ronaldo falou 3 também. 3? Eu gosto quando tem concordância neste programa. Nem sempre isso é possível. E você, Capelanes, nota e uma análise geral. Vou fazer antes da nota uma pergunta, principalmente para quem está em casa começando o ano com a gente. O que você tira de bom no Flamengo do ano passado para esse? O que você tira de bom? Desempenho? Não. Confusões? Várias. Jogadores comprometidos? Muitos que não. Então, peraí, nota 3, 4, respeito, obviamente, as opiniões. Para mim, a nota do Flamengo, sem querer forçar a amizade, sem querer trazer polêmica vazia, é nota 0. 0, 0 vezes 0. Gente, vem cá. Um time que tem uma rentabilidade de 1 bilhão. 1 bilhão, não milhão, bilhão. Que tem uma camisa fortíssima. Que tem o elenco mais valioso do continente. O elenco que, além de ser estrelado tecnicamente falando, é o elenco que é bem verdade, está com a barriga cheia porque ganhou tudo ao longo dos últimos anos.
Tem essa questão do Vitor Pereira chegar, da saída do Dorival, que foi muito conturbada. Como é que você pode tirar um cara que ganhou tudo pelo time, 2 meses depois ele não tá mais? E aí traz um treinador que de fato já tem um histórico no futebol brasileiro de não ser um cara bom de grupo. Aí de repente você começa a colecionar fiascos. Ah, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil. Peraí, vamos lembrar, o amasso que foi, não deu nem graça. O São Paulo poderia ter vencido aquela competição no jogo de ida se tivesse aproveitado as oportunidades que criou. Porque o São Paulo foi muito soberano em cima do Flamengo, inclusive nos 2 jogos, tirando o primeiro tempo no Morumbi. Agora, o meu ponto de vista é, além das polêmicas, a diretoria foi frouxa demais. Eita. O Marcos Braz envergonhou a instituição. O Rodolfo Landim, ele não poderia nem usar relógio no ano passado, porque não tinha pulso para comandar mais o elenco, porque ele perdeu a mão. Na polêmica envolvendo o Sampaoli, com o soco na cara do Pedro, eles tentaram fazer uma passação de pano tremenda e aí piorou ainda mais o grupo. E aí a chegada do Tite chegou para pelo menos tentar trazer um algo a mais para salvar a temporada. E conseguiu minimamente colocar o time para jogar Libertadores. Só que é muito pouco para um elenco estrelado, para um time que tem uma rentabilidade bilionária, por uma camisa pesada e uma torcida que criou uma expectativa muito elevada. Fora essas confusões que já foram citadas aqui, não precisa nem repetir, de briga entre jogadores. E acho que o fim de temporada melancólico do Flamengo foi o Varela ter que jogar com uma máscara de proteção porque o companheiro acertou o nariz dele. Então esse foi o símbolo de uma temporada que foi um fiasco, muito por causa da diretoria e muito por causa dos atletas. Quando eu falo atleta sem compromisso, vou dar um exemplo aqui. Os de barriga cheia, numa reta final de decisão, de jogo de mata-mata, enquanto os jogadores deveriam estar comprometidos, focados 100%, o Gabigol, por exemplo, fez uma festa em que a torcida foi lá protestar e fazer um monte de coisa. Então, assim, muita coisa foi errada, da parte diretiva, da parte de comissão e da parte dos atletas. Por isso, a nota do Flamengo no ano passado é 0. Você não extrai nada de positivo para esse ano. Quando você tem 7 títulos para disputar e o time é o Flamengo, você olha e pensa, não, pelo menos 1, 2, vai beliscar, não tem jeito. E ainda mais em títulos rápidos, como a Recopa e a Supercopa, não aconteceu. O Carioca, a gente viu que o Fluminense teve um momento inspirado, depois, claro, ganhou a Libertadores, muito melhor, um título inédito, mas estava muito bem no campeonato estadual e o Flamengo sofreu ali no final. O Fluminense geralmente dá um trabalho para o Flamengo quando eles se enfrentam. Aí você vai para um campeonato brasileiro, que aí sim, eu acho que pela longevidade da competição, o Flamengo teve muitos percalços, teve muitos problemas. A Copa do Brasil eu coloco também nessa história, porque eu acho mérito, sim, chegar numa final, você sabe disso. E talvez o Vitor Pereira tivesse continuado do início ao fim, talvez até tivesse vencido alguma coisa, a gente não sabe. E aí o Sampaoli é um cara que já conhecia o futebol brasileiro, passou por alguns clubes, Galo, Santos, queria treinar o Flamengo, parecia uma história que poderia render, mas não funcionou na prática. Acho que foi a pior experiência, porque quando você perde o limite físico, quando você agride alguém, vai pra violência, isso não existe em qualquer ambiente de trabalho. Poderia ser no futebol, numa empresa, na nossa casa, não é aceitável. Agora, tem uma sementinha que eu acho que o Flamengo, depois de tantos erros acumulados, impressionante, eles se especializaram em destruir aquilo que poderia funcionar bem, veio o Tite. E o Tite é um cara que ele chega não sozinho, chega com uma comissão técnica formada na seleção brasileira, que vinha trabalhando há 6 anos, já tinha uma experiência no Corinthians também. Então o Tite é um cara que hoje, na minha opinião, ele é maior que o elenco de qualquer time. Ou seja, não é que ele é melhor, que ele tenha o currículo que é invejável e isso sustente. É que é o seguinte, o Flamengo tem um time tão vitorioso nos últimos anos que as pessoas pensam que o time anda sozinho, que o talento daqueles caras vai conquistar tudo. E não é bem assim. O Dorival foi um apaziguador, conseguiu transformar Gabigol e Pedro em 2 jogadores produtivos juntos, titulares. Depois não teve mais jeito. Talvez, eu não sei se o Dorival ia segurar esse rojão também no ano passado. Porque o Gabigol começou a temporada dizendo, eu estou disputando posição com o Pedro. E perdeu a disputa. E não perdeu a disputa no nome e na idolatria, foi no campo. Eu acho que o Dorival, Loirão, ia conseguir administrar isso daí. A gente não sabe, mas ele teria, digamos assim, mais experiência já para isso. Porque a sensação que eu tenho em relação ao Gabigol com o Dorival é uma relação de respeito também. Eu acho que do Gabigol pro Dorival, acho que é uma relação de... Aquela vez que ele mandou o beijinho lá na Copa do Brasil, lembra? Entra na sala de imprensa, abre a porta, hein? Depois de ter perdido o jogo. Uma piscadinha. Depois de ter perdido o jogo. Do Dorival, o Dorival ia administrar bem. Até porque quando o jogador, no geral, né, Ronaldo, ele, treinador, eu quero disputar a posição. Ele já tá dando pro treinador a tomada de decisão. Você quer disputar a posição? Então tá bom, então eu vou escolher a Renata.
Espera o teu momento. Então ele já tá dando a resposta pro treinador. Só que eu acho que ele tomou uma invertida, ele não esperava. Entendeu? Acho que é isso. E o Tite não. O Tite quando... E aí tem outro detalhe. Quando você olha pro banco e vê um Tite no banco, cara, é o cara que tem muita experiência. Então o jogador também tem que mostrar o respeito. Qualquer coisa que o Tite fala... Mas os ali no dois não se vestiário, tá bicam falado. também, né? O Tite e o Gabigol, Não, a mas gente isso sabe é coisa que de tem esse passado, e bico. nossa Copa É do coisa de Mundo não ser passado, colocado. mas o Tite, a gente conhece o pragmatismo dele, né? Pra mim, o que o Tite tem que tomar cuidado, e principalmente do que vem da torcida, é que eu vejo ainda a torcida do Flamengo com essa síndrome do Jorge Jesus. A gente viu vários treinadores que passaram, o Dorival pra mim é um exemplo claro disso. Rogério Ceni chegou lá e conquistou 3 títulos, um brasileiro. Foi taxado como, nossa, mas o Flamengo não tá jogando aquele futebol. O Dorival é igualzinho, depois de ganhar Nenhum Libertadores... técnico parecia ser suficiente depois do Jorge Jesus, é Exato, isso, não exato. é? O Dorival ganhou Copa do Brasil, campeonato dificílimo, e Libertadores, que nem se fala. E mesmo assim, pela reta final ruim de Campeonato Brasileiro, que já estava de férias, a galera tratou como não, mas não joga um futebol nível de Flamengo. Então tem que ter os pés no chão agora nessa próxima temporada. Olha, uma coisa interessante também é que todos os técnicos que vieram depois do Jorge Jesus, todo mundo pensava, com esse elenco não pode perder títulos, não pode perder competições. Já vinha com uma espécie de pressão extra. E isso não é assim. Ficou comprovado que às vezes você não ganha um campeonato no nome. Você tem times que no elenco, às vezes, não é tão conhecido, não é tão badalado. E o Flamengo teve essa experiência, porque um elenco pode envelhecer, um elenco pode não ter a mesma gana, a mesma vontade, às vezes alguém machuca. E o Tite chegou no ano passado, colocou o Cebolinha como titular, ninguém fez escândalo, ninguém se manifestou. Aí até na última partida, Luiz Araújo teve chance, enfim, foi mudando um pouco a configuração. O Pedro parece que ficou mais confiante com o Tite. Então, agora, para começar a temporada, todo mundo olha para o Flamengo de uma maneira promissora, outra vez, mas mais organizado, Denilson. E aí, galera, o que vocês acharam da opinião dos amigos de bancada aqui do Jogo Aberto? Vocês acham que eles têm razão sobre essa retrospectiva do Flamengo, sobre essa turbulência? Vocês acham mesmo que o Flamengo foi mal administrado pelos seus diretores ali, o Landim e o Marcos Braz? Na minha opinião, eu vou dar uma nota para o Flamengo. A nota para mim foi 0, por todas as mudanças erradas que a diretoria teve de tomada, né? A troca do treinador, acho que ali não tinha necessidade. Eles falaram que ia trocar o treinador porque o treinador tinha risco de ir para a seleção brasileira. A seleção brasileira está aí, ó, com o Diniz. O Diniz não abandonou o Fluminense, correto? E eu tenho certeza também que o Dorival também não ia abandonar o Flamengo e deixar o Flamengo na mão, até mesmo pelo caráter que tem o Dorival. E se for discutir o caráter do Dorival, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. 100% torcedor do Flamengo concorda que o Dorival tem caráter e caráter pra caramba, entendeu? Ele saiu do Flamengo por má incompetência da diretoria, assumiu o São Paulo e ele mostrou que ele tem caráter, entendeu? Ganhou lá a Copa do Brasil e ele falou com o maior respeito do Flamengo, com o maior respeito dos torcedores e também com o maior respeito do elenco que ele tinha comandado anteriormente. Então isso aí já mostra um tamanho caráter do treinador, é indiscutível. Após a assumida de outros treinadores, eu acho que foi a maior confusão que teve no Flamengo, que isso fique para o passado, 2023, que isso não venha ter nenhum requisito em 2024, né? Tite assume aí o Flamengo já deu uma apaziguada, ele já mostrou para o que veio. Jogadores que não estavam jogando, ele já colocou para jogar, já teve uma rodagem, já mostrou Everton, Cebolinha e outros mais companheiros. E os jogadores que não estavam com vontade, ele deixou no banco. E esse ano parece que vai ser diferente, que os jogadores já mostraram uma outra postura, porque sabe que se não jogar, vai ficar no banco. E é isso. Flamengo agora, vamos para cima, uma nova cara, e é isso. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. Lembrando que os créditos eu vou deixando aqui para o Jogo Aberto, né? Um pequeno corte aqui do Jogo Aberto, e o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Então é só ir lá e seguir lá o canal oficial deles, beleza? Lembrando, deixar a opinião de vocês aqui, a nota no qual vocês dá para o elenco do Flamengo esse ano,
né? E também para o ano anterior, beleza? Vou ficando por aqui. Deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho e até o próximo vídeo. Um forte abraço no coração de todos vocês.